Olá pessoal, tudo bem? Rafael Soares aqui. Hoje eu tenho um convite para vocês. Eu acabei de submeter um artigo denominado Liberdade de Expressão e Fake News no Contexto da Sociedade de Risco. Eu escrevi o artigo junto com meu grande amigo Danilo Ikeda e com a nossa acadêmica de Direito, a Keila Castaldelli Pereira. Nós submetemos para o Congresso Internacional de Direitos Humanos e foi aprovado, devidamente aprovado, e a gente tinha que submeter um vídeo para a apresentação desse artigo. Eu pensei, por que não já fazer o vídeo e já constar, consignar no nosso canal no YouTube? Foi assim que eu fiz, tá? Então eu convido vocês a assistirem aí a minha apresentação. Eu já peço para vocês também curtir o canal, compartilhar, comentar com alguma sugestão de tema que vocês tenham aí para que eu possa desenvolver dentro, claro, do direito e se tiver dentro da minha área de competência, para a gente poder então desenvolver um pouco mais o canal. Então eu peço aí que vocês assinem, se inscrevam, dá essa moral para mim aí, que eu vou ficar muito agradecido. Beleza? Fique aí com a minha apresentação e um grande abraço. Até mais! Olá, meu nome é Rafael Soares, sou advogado, professor na graduação, em conjunto com o professor Danilo Ikeda e também com a acadêmica Keila Castaldelli Pereira, nós submetemos o trabalho que nessa ocasião apresentamos com o título Liberdade de Expressão e Fake News no Contexto da Sociedade de Risco. Com as revoluções ocorrendo de maneira velozes, as altamente velozes, com essa revolução 4.0, a internet das coisas, esse direito digital que nós estamos vivendo aí, temas tradicionais como, por exemplo, os direitos fundamentais, nesse caso aqui o direito fundamental da liberdade de expressão e também de informação, eles acabam ganhando contornos tão tecnológicos como essa revolução que a gente está presenciando. E na medida em que essa revolução, essa liberdade de expressão e de informação, ela influencia a sociedade na qual nós estamos inseridos, então passa a ser objeto de estudo, passa a ser tema, portanto, de interesse da comunidade acadêmica e científica. E nesse contexto, o nosso trabalho ele tem um objetivo singelo de abordar a temática do direito fundamental à liberdade de expressão nesse cenário de revolução, nesse cenário de relação social, que são aí impulsionadas, que são potencializadas pela utilização da internet, que é um instrumento aí de massificação de informação e de relação social, e também os efeitos que ela causa na atual sociedade. Então, a partir de uma abordagem dedutiva, utilizando referências bibliográficas clássicas, mas também contemporâneas, nós tentamos então visitar algumas definições trazidas por essa doutrina jurídica, tendo como problemática principal do nosso artigo ressaltar a importância da responsabilidade do indivíduo no exercício desses direitos fundamentais de expressão e de informação no contexto atual da nossa sociedade. Assim, nosso artigo ele se inicia abordando o direito de informação e a responsabilidade do agente de informar e conferir o acesso à informação, Então, nós temos que conferir, o Estado também deve conferir acesso à informação como previsão constitucional, às vezes mais, às vezes menos, ao longo da nossa história constitucional, como consta do primeiro capítulo do artigo, de modo que esse exercício da liberdade de informar e de ser informado seja contagiado aí, pela viralidade das fake news, comprometendo a capacidade cognitiva de uma parcela da sociedade e daí pode acabar comprometendo esse direito fundamental de se expressar ou de informar e receber a informação, podendo, correndo risco aí de ser visto como uma ameaça dado a esse ambiente, essa plataforma virtual que é a internet, onde a informação se prolifera, se pulveriza de maneira muito rápida, o que pode gerar então aí uma certa insegurança a ser combatida. E no contexto dessa atual sociedade de informação, é inegável que uma das maiores preocupações que inquietam
e influenciam também os debates, seja no campo social, no campo jurídico. Agora, né, nesse atual contexto que nós estamos vivendo, aí 2020, é um ano eleitoral, então na seara eleitoral a desinformação, as fake news, elas também ganham uma relevância e ganham atenção, principalmente por conta dos seus efeitos práticos e certamente potencializados em razão da utilização das redes sociais. De modo que no âmbito dessa nossa sociedade, e também por conta da pandemia, nossa sociedade, nossas atividades também se voltaram para o mundo virtual, né? A mensuração desse impacto, seja ele positivo ou negativo, dessas notícias veiculadas sobre os mais diversos temas, eleitoral, pandemia, enfim, utilização de medicamentos no combate da Covid, enfim, podem, né, e acabam na prática influenciando o nosso comportamento e a maneira como nós relacionamos com as outras pessoas e influencia de maneira a relação de consumidor, relação social, relação profissional, né? Então, na medida em que nós tomamos, nós, né, seres humanos, nós pessoas, nós tomamos as nossas decisões com base nas informações que nós temos, né? Um exemplo, sem a menor pretensão de polemizar, mas um exemplo que me veio à cabeça agora é a falta de alguns medicamentos, né? Como, por exemplo, aquele que combate o lúpus, né? A hidroxicloroquina, que está em falta no mercado, não em razão do aumento do número de casos de lúpus, mas em razão de informações veiculadas sobre a efetividade do combate à Covid com o uso desse medicamento, né? Se é verdade ou se é fake news, eu não sei. Mas, enfim, mas é só com base na informação recebida, né, as pessoas adotaram um determinado comportamento que gerou consequências como essa que eu citei como exemplo. E assim, quando se busca combater as chamadas fake news, a primeira celeuma que é enfrentada pelo judiciário, né, aborda aí sempre os limites ou a aplicação de alguns limites à liberdade de expressão e à liberdade de informação como pedra angular do Estado democrático de direito. De modo que a supressão de algumas dessas liberdades pode ocasionar, né, o dano a alguma integridade, né, dos direitos fundamentais aí dos seres humanos e pode então gerar esse conflito entre os direitos, né, liberdade de expressão e de informação. Esse nosso artigo ele não aborda o projeto de lei número 2630 de 2020, que é chamado aí o projeto de lei das fake news, porque nós escrevemos e submetemos o artigo antes que esse projeto de lei fosse apresentado perante o Senado, né? Que a apresentação foi em maio, a leitura em junho e a aprovação no Senado ocorreu agora no mês de julho. Então a gente acabou não abordando, de certa forma nós antecipamos aí um pouco esse projeto de lei, mas por mais que pareça, a minha opinião pessoal, acabei não discutindo isso com os meus colegas apresentantes também, coautores, eu não vejo com bons olhos, não sei nem se esse espaço aqui é o canal também para a gente estar falando sobre isso, mas eu não vejo com bons olhos, sob o ponto de vista dos direitos fundamentais, principalmente da liberdade de expressão e da liberdade de informação, que é o cerne do nosso artigo, o projeto de lei das fake news, o projeto de lei número 2630 de 2020, eu não vejo com bons olhos, eu tenho o sentimento de que ele vem para estrangular um pouco mais esses direitos fundamentais de liberdade de expressão e de informação. E vai acabar, na verdade, confundindo um pouco ali com a nossa conclusão. Mas antes de chegar na conclusão, pensamos que a checagem de mensagens, combate à desinformação, a chamada fake news, que em alguns momentos eu acredito que é mais conveniente chamar de desinformação, ela deve ser feita pelos usuários da rede mundial de computadores e não necessariamente pelo Estado, né? Eu penso que o desenvolvimento desse sentimento de responsabilidade na divulgação da informação e na recepção e no que fazer com essa informação deve ser incentivado, desenvolvido pelos usuários da rede e não regulado de maneira tão efetiva assim pelo Estado.
Realmente, a enxurrada de informações consignadas na internet, ela gera o que o Byung-Chul Han, nosso referencial teórico, ele chama de cansaço da informação. Porém, com o tempo, o receptor dessas mensagens, ou de diversas mensagens, inclusive das fake news ou das desinformações, ele vai criar uma reação imunológica, né, a essa enxurrada de informação ou de desinformação. De modo que mesmo, né, que os direitos fundamentais aqui não sejam absolutos, né, os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, a gente sabe que não é absoluto. Porém, aqui a gente fala da liberdade de informação, mesmo com a possibilidade de regulação pelo Estado, um exemplo aí é o projeto de lei das fake news, nós defendemos que a participação do Estado seja através dos mecanismos jurisdicionais já existentes e que uma nova lei, como essa que eu mencionei aí, por exemplo, com a regulamentação nesse momento, nesse atual contexto da nossa sociedade, né, que acabou se voltando um pouco mais para o aspecto virtual, inclusive nesse momento aí que precede as eleições municipais, eu acredito que seja temerário. Então eu imagino que nós já temos instrumentos legislativos muito bons para combate das fake news. E o comportamento, né, dos usuários da internet, eu acho que esse sentimento, o usuário da internet ele tem que estar imbuído de um sentimento, de um compromisso com a verdade. De modo que já temos então, né, instrumentos legislativos para combater a desinformação, direitos de resposta, em procedimentos indenizatórios, enfim. Eu não imagino que uma regulação nesse sentido, como veio, né, o projeto de lei das fake news, assim denominado, seja benéfico. Eu acredito que esse não é o momento oportuno, porém, o combate à desinformação, às fake news, essa liberdade de expressão, ela tem que ser vista pelo Estado, sim, mas primeiro pelos usuários. Então, essa que é a mensagem que nós pretendemos passar no nosso artigo, e eu agradeço aí pela oportunidade de apresentar para vocês. Obrigado.